Bora começar então a nossa brincadeira, né? Acho importante esse assunto, acho legal e eu acho que muda um pouquinho o conceito da utilização do tal do array list. Eu já dei uma palhinha para gente, né, na aula passada, mas quando a gente está falando de listas baseadas em arrays, né, a gente tem um problema de performance que é na hora da inclusão e da remoção de elementos. Então, é complicado. Então, quando você vai adicionar muitos elementos numa lista baseada em arrays, e aí pode ser um array convencional ou um array list, né? Tranquilo, né? Você vai ter problema de performance dependendo de onde você inseriu o elemento. Se você pensar em inserir o elemento em uma posição específica ou sempre no início, é um dos piores casos, né? A gente sempre vai ter muita dor de cabeça de ter que mover esse volume de dados. Mesmo se você, né, a dor de cabeça ocorre mesmo quando você utiliza esse, vou chamar de framework, né, que é uma camada de abstração sobre os arrays, que é o array list, ele faz isso por nós, ele controla isso por nós, mas só porque ele controla não quer dizer que isso daí não seja fora de performance, né? Ele é muito antiperformático quando você precisa inserir muitos elementos e remover muitos elementos da lista baseada em array. Então, qualquer um que seja baseado em array tem o problema de inserção e de exclusão. A leitura é muito rápida, então para você pegar um valor dele, né, um valor específico é tempo constante, muito rápido, muito ágil fazer isso daí. Em contrapartida, a gente tem uma lista chamada lista ligada. A lista ligada, ou linked list, né, que é a camada de abstração que a gente vai ter sobre essa implementação, prover uma alta performance na inserção e na remoção de elementos. Então, quando você insere, quando você remove elementos de uma lista ligada, é extremamente rápido. O problema dela está na hora que você pega os elementos, na hora que você vai ler os elementos. Isso é lento. Isso realmente é muito lento. E nela é fora de contexto, a velocidade de leitura é ruim. Então a gente tem aí um antagonismo gigantesco entre arrays e listas ligadas, né? Então qualquer lista baseada em array ou qualquer lista ligada, elas são antagônicas, são literalmente os opostos, né? E aí vem a pergunta que eu falo para você. Todo mundo, quando descobre o tal do array list, acha que ele é a Excalibur das soluções, né? É a espada mágica que somente o Arthur poderia empunhar, ou quem fosse digno, né? E não, existe outra espada muito boa também para poder matar esses dragões que a gente tem de problemas, que são as listas ligadas. E quando utilizar uma e quando utilizar outra. A gente pode navegar muito entre, né, a utilização de um tipo e outro, a gente mesclar dentro de um perfil, e a gente viu aí a fala que eu mostrei para vocês é muito importante, né? Que a gente não implementa um array list, a gente implementa list. E aí, quando a gente cria um objeto do tipo list, pode se tornar facilmente um array list. Então, facilmente eu instancio aqui um array list ou um linked list. E se eu mudar isso daqui, você nem vai perceber. Isso daí é legal porque, no final das contas, ele passa de uma forma tão desapercebida para o usuário final, mas, como a gente estava discutindo, existem momentos de performance que quando você percebe que tua aplicação está ficando lenta por algum motivo, você vai analisar. Por exemplo, você estiver utilizando a array list para inserir muitos dados ou excluir, né? Insere, exclui, vai ficar fazendo esse processo daí. Muitas vezes não é recomendada a utilização de array list. Você não deve de instanciar uma lista do tipo array. Você deve de instanciar uma lista do tipo ligada. Ela é performática para esse tipo de ação. Ah, você vai fazer uma única inserção, então você deu carga nos teus dados, beleza, deu carga nele, carregou tudo de uma vez. Aí carregou tudo, você só vai consultar
Array list é muito mais rápido. Então, você tem que saber quando e onde utilizar cada uma das implementações. Isso é o que faz a diferença, isso é importante para a gente. Isso daí fará muita diferença na utilização, sim. Então, a gente pode aprimorar os nossos códigos se a gente consegue avaliar a performance das nossas estruturas, das estruturas que a gente conhece que está utilizando, né? Então, vamos começar o nosso papo sobre listas ligadas agora. Então, vamos falar um pouquinho como que funcionam essas listas ligadas, né? Vamos começar a fazer uns desenhos, eu acho que vai ser interessante. Vamos fazer um arquivo novo, a gente vai salvar, eu vou chamar esse cara aqui de célula, não é celular, é célula mesmo. Dentro de estrutura de dados, a gente tem listas baseadas em array. Agora a gente vai fazer ligadas. Então, listas ligadas. A gente vai criar uma célula. E aí eu vou explicar como que funciona essa maluquice aqui de uma lista ligada. Então, vamos entender aqui o funcionamento. Só apagar essas coisas e a gente já pode começar a desenhar. Vamos entender como que funciona. O array list, ele é baseado em arrays. Quando você instancia um array e você coloca o tamanho dele, você diz qual que é o tamanho dele, ele vai alocar essa determinada quantidade de espaço na memória. Então, sei lá, você criou um array de 5 posições. Quando você cria um array de 5 posições, ele vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 casinhas na memória seguidas. E elas são seguidas, uma atrás da outra. Ele vai achar dentro da tua memória, isso aí é memória RAM, ele vai localizar dentro da tua memória RAM um espaço que ele consiga alocar isso daí. Beleza, ele aloca essa estrutura toda aqui. E aí ele aloca essa estrutura toda aqui. Se não tiver um espaço sequencial capaz de armazenar tudo, ele segmenta. Mas aí ele armazena um espacinho aqui, e aí depois ele coloca aqui no final uma referência que vai, né, que vai vir para esse ponto. Então ele faz lá uma marcação mágica que vai para esse ponto. Só que isso daí gera um problema de performance, né? Quando você segmenta isso daí, ele não fica rápido, porque o array, ele é rápido na leitura dele. Mas se eu tivesse todas as estruturas ligadas dessa forma, né? Opa, tô falando palavras mágicas, né? Ó, que elas fossem ligadas dessa forma, né? Por exemplo, apontando para nada. Eu poderia montar uma estrutura assim. E olha só, agora ficou interessante, porque um array, ele não sabe quem está, né? Ou ele não sabe quem que é o elemento que está na frente dele, e ele não sabe quem está atrás dele. Ele sabe aonde começa e sabe aonde ele termina. Agora, as referências, quem está na frente, quem está atrás, ele não sabe, ele simplesmente conhece os índices e consegue acessar diretamente. Quando a gente lida com uma lista ligada, a lista ligada, ela guarda dentro dela algumas informações. Ela guarda duas informações. Primeiro, ela guarda o objeto que ela quer dentro dela. E a segunda coisa, ela guarda quem que é a referência a quem ela está ligada. Por isso que é uma lista ligada. Então, ela sabe quem que é a nova célula dela, né? Então, essa célulazinha daqui, ela tem um objeto, que aqui ela pode ser qualquer coisa, né? Pode ser um inteiro, pode ser uma string, pode ser uma pessoa, pode ser um carro, pode ser um aluno, um curso, não importa, né? Uma fruta, qualquer coisa. É um objeto qualquer e ela tem a referência da onde está o endereço da próxima célula que ela vai ligar. E aí a loucura disso daqui é que cada uma pode estar em uma posição de memória diferente. Por quê? Porque ela guarda somente a referência.
Então, aqui dentro, ela tem a referência de quem ela vai ter lá o endereço. E aí, por exemplo, ela tem a referência do próximo. Esse próximo pode estar na sequência, pode estar antes, pode estar depois, ele pode estar em qualquer espaço da memória. Desde que ele tenha um endereço para ser referenciado, ela consegue pegar essa anotação. E essa maluquice dessas referências é que funcionam muito bem. Então, o que acontece na estrutura de uma lista baseada em ligações, né? Acontece o seguinte: imagina o seguinte, eu tenho aqui, a gente tem 1, 2, 3, né? Aqui tem objetos aqui dentro. Dentro dela, ela está preenchida lá com objetos, está toda cheia, então está lotada a minha lista. A minha lista não está com nada vazio, está tudo cheio. Eu quero pegar o último elemento, que é esse cara daqui. O último elemento, para eu pegar ele, olha o trabalho que eu tenho. Eu tenho que pegar essa primeira célula daqui. Por quê? Porque nela eu tenho uma referência que fala que é o início, né? Então aqui tem uma referência que diz que, que diz que isso daqui é o início. Então eu sei aonde ela começa. Uma lista ligada, eu tenho a referência da onde ela começa. Essa referência é muito importante. Então, eu sei aonde ela começa. Mas eu só sei isso. Então, se eu quiser chegar aqui neste último objeto, eu tenho que pegar essa referência. Então, comecei. Aí eu olho para ela e falo, você é o último. Como que eu sei quando ela é o último? Quando a referência ao próximo for nula. Quando a referência ao próximo for nula, pronto, eu sei que ela é o último elemento. Você é o último? Não, porque eu tenho referência para um próximo objeto. Então, beleza, me passa a referência desse objeto. Passou a referência, eu aponto para ele agora. Aí eu pergunto para ele, você é o último? Ele fala, não, porque eu tenho uma referência a um outro coleguinha na minha frente. Então, me passe essa referência que eu vou para o próximo. E ele vai para o próximo. Pergunto para ele novamente, você é o último? Ele fala, não, porque eu tenho referência de um outro objeto na minha frente. Então, me passe essa referência, pois eu vou nele. Passa a referência, eu vou para ele. Chega lá no último objeto, finalmente, eu pergunto para ele, você é o último? E ele olha para o final, para frente dele. Ele tem uma referência nula. Ele aponta para null. Ele fala, sim, eu sou o último, porque eu não aponto para mais ninguém. Beleza, você chegou no final da tua lista. Então, ela não é performática para você buscar um elemento. Então, buscar um elemento não é nada simples nela. Para eu pegar o primeiro elemento é fácil, já está lá. Peguei, eu tenho a referência de onde ele está. Mas para eu pegar qualquer outro, eu preciso do anterior. Então, se eu quiser pegar o terceiro, eu preciso do segundo. O segundo precisa do primeiro. Do primeiro eu tenho a referência. Então, esse esquema de múltiplas referências é a tal da lista ligada. Ela é ligada através de referências. Então, o esquema da nossa célula, ela armazena um valor, um elemento, ou alguma coisa, né? Ela tem um conteúdo e ela tem quem é o próximo. Ela sabe quem é o próximo. Então, ela consegue apontar para frente. Isso daí é uma lista ligada. Então, ela conhece quem está na frente. Mas olha só que loucura, olha que coisa interessante dela. Se eu quiser, por exemplo, inserir um elemento em qualquer posição, ó aqui o esquema. Eu quero agora inserir esse novo objeto em algum lugar. Esse novo objeto foi criado, ele está aqui. Eu vou só chamar aqui por números, né? Objeto 1, objeto 2, objeto 3 e objeto 4. Simples desse jeito. Se eu quiser inserir no final da minha lista, olha que bacana. O que eu preciso fazer? Eu preciso chegar nesse último objeto e falar que a referência dele agora é para o novo. Então, eu ligo ele, aponto ele não mais para null, eu aponto ele para o novo. Então, ele vai saber que esse cara aqui está no final. Mas e se eu quiser inserir, por exemplo,
na posição aqui do objeto 3. Eu quero colocar esse novo aqui, bem aqui, ó, bem nesse local. Eu quero inserir ele nesse local daqui. Como é que eu faço? Muito simples. Eu chego no anterior a essa posição, que é esse cara, e eu falo que ele vai apontar para o novo. Então eu vou fazer agora uma modificação aqui, ó. Esse cara está desse jeito, né? Agora, o que, que eu preciso fazer? Deixa eu só tirar aqui, colocar uns espacinhos. E tiro os tabs. Isso. Agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou chegar nesse cara daqui e vou fazer uma referência. Estou fazendo uma referência para o novo. O novo agora, beleza, já é o próximo da lista. Só que ele perdeu, então, o apontamento para o 3. Ele não está mais apontando para o 3. E o que, que eu faço? Esse cara está apontando para null. Não, eu não quero mais apontar para null. Eu vou apontar agora, né, para o objeto 3. E aí agora você tem aqui ele apontando para o objeto 3. Pronto, você inseriu uma referência nova. Você só trabalha mudando as indexações. Você vai falar, olha, para quem que você aponta? Desse? Tira, põe para o outro, pega o do outro, aponta para o anterior. Acabou. Você faz isso daí de uma forma maravilhosa. Se você quiser, por exemplo, apagar metade da tua lista, você chega no meio dela e, ao invés de apontar para o próximo objeto, aponta para nulo. Acabou. Nulo indica que não tem mais ninguém na frente. Todos aqueles objetos que estavam na frente, já era. Você não tem mais referências a eles. O Garbage Collector vai passar e vai limpar esses caras, porque não tem referência a eles. Já já eles somem da memória. Então, esse esquema da lista ligada é uma coisa fabulosa para você colocar elementos em qualquer posição. Então, se eu quiser remover, por exemplo, o elemento 4, é muito simples. Eu chego no anterior a ele, que é o 3, e falo o seguinte: aponta agora para nulo. Então, eu venho aqui e faço, né? Aponta para o nulo. Ele vai passar por isso daqui, vai, né, apontar lá para o nulo. Ele vai trocar essa referência daqui. E agora ele vai apontar para o nulo. E aí chegou aqui no nulo. Pronto. Esse cara não tem mais referência a ele. Ele está apontando agora direto para o nulo. Simplesmente eu dei um bypass nele, pulei. Muito top essa ideia de você poder pular o objeto, esquece dele, pulei ele, acabou, sumiu com o elemento. Simplesmente isso. Então, essas possibilidades malucas que a gente tem através das referências, né? É muito legal, é super top e é isso que a gente vai implementar. Então, essa será o nosso trabalho de hoje, implementar essa estrutura daqui, que é fabulosa, que é a lista ligada. Vou colocar esse cara aqui dentro de alguns comentários, né? Um asterisco barra asterisco, e depois aqui no final também, só para ficar aí para que vocês possam consultar, né? Tá aí nossa referência. Vamos começar a brincar, vamos, né, implementar esse cara de alguma forma. Como que eu vou implementar ele? Eu pensei da seguinte maneira: a gente precisa ter dois atributos, que ficou bem claro para mim aqui na brincadeira, né? O primeiro tem que ser um atributo mais genérico possível. Mais genérico do que isso, object, não há, né? A gente vai declarar um object e vou chamar de elemento. Elemento. Private. E eu preciso também agora fazer referência a quem é o próximo da minha lista, quem que é o próximo, a próxima célula que eu vou manipular. Então, olha que legal, a célula faz referência à próxima célula, né? Ao próximo elemento que está ali. É essa brincadeira. Então eu estou falando qual vai ser a próxima célula. Acabei de montar aí o esquema da estrutura que a gente vai utilizar.
Feito isso, eu acho que a gente pode brincar aí com um construtor, né? Então, a gente pode já de antemão pensar num construtor que vai facilitar a nossa vida. O primeiro construtor que bater no olho, né, já fica bem claro que a gente poderia utilizar, seria aqui um object, elemento e célula próximo, né? A gente tem aí um construtor que pode fazer isso daqui. Eu acho que fica top, porque você já pode instanciar uma célula passando qual que é o valor dela, né? O elemento vai ter o valor dela e dizendo para quem que ela vai apontar. Se eu pegar e declarar aqui uma nova célula, eu já posso declarar essa nova célula apontando para o próximo, já corrige, já mete bronca, já faz tudo aí perfeito, né? É muito joia. Então a gente vai fazer lá as referências, né? This.elemento recebe elemento. E this.próximo recebe próximo. Show, fechou. Agora esse cara daqui já ajuda. Uma coisa que eu acho que seria interessante, talvez, para a gente não precisar passar nulo, seria já criar uma célula com nulo. Vou fazer um outro construtor que já facilita a vida aqui. Porque a gente pode ter essa construção. Public célula, eu imagino isso daqui, ó. Object elemento. Só para facilitar a nossa construção, né? E esse cara aqui, ele vai fazer o quê? Eu acho que fica muito fácil. A gente pode passar nulo para o próximo, né? Então, eu vou chamar aqui ele mesmo, né? O construtor, passando elemento, que foi o que veio ali, e nulo. Então, só para ter aqui uma facilidade, né? Esse cara daqui, na verdade, chama esse daqui passando elemento e essa referência aqui ele passa nulo. Isso aqui vai ser muito útil para a gente fazer a criação, né? Eu acho que vai ajudar. Porque a gente já vai ter um nulo facinho criado, eu não vou precisar, quando for criar um elemento que não vai ter nada na frente, ou ele sozinho, né? Eu posso fazer essa construção direta aqui, sem né, ter a necessidade de colocar nulo. Acho que para legibilidade fica melhor. Vamos começar a nossa brincadeira. A nossa brincadeira agora vem do seguinte fato. A gente criou os nossos dois atributos, elemento e próximo, privados. Se eles são privados, a gente precisa obrigatoriamente fazer a implementação do que a gente vai utilizar para acessar esses caras. Se a gente for brincar, eu acho que a gente pode fazer aí o próximo, que eu acho que a gente vai mexer. E se quiser fazer o get elemento e o set elemento também, a gente pode implementar. Vamos montar esse cara, né, os métodos assessores. Eu acho que get a gente com certeza vai precisar. Vendo aqui o nosso desenho, eu preciso. A gente não vai, né, mexer com os valores dos objetos. Então a gente não precisa nesse momento de um set elemento, mas eu vou precisar pegar a referência e eu vou precisar alterar a referência. Então a referência eu vou precisar dos dois. Então tá aí, vamos brincar de construir aqui um public, por enquanto, void set próximo. E o próximo, eu tenho que saber o que vai nele. Ele vai receber uma célula. Então, a gente tem que falar qual que é a próxima célula que vai vir aqui, né? Então, próximo. E a gente vai fazer aquele esqueminha de setar aqui, chama lá o this.próximo, recebe o próximo elemento, né? A referência ao próximo elemento. A gente vai usar um get para o próximo também. Então, vai ser aqui um public. O próximo retorna, é do tipo célula. Get próximo. E aí, a gente vai ter um return do próximo.
Eu acho que a gente pode fazer para o elemento um get elemento. Será que set elemento vai? Vou fazer só um get elemento. Acho que o get elemento vai ser importante. Então, aqui, ó, um public. O elemento é do tipo object, né? Object. Object. Get elemento. Acho que isso aqui fica bacana. Ele vai retornar o elemento. Return elemento. Tá aí. Muito show. Então a gente fez, por enquanto, chovemos no molhado. Isso aqui é orientação objeto, né? A gente está fazendo a brincadeira aqui ainda da parte da orientação objeto em si. A gente fez um construtor, sobrecarregamos ele, né? Então, a gente fez um construtor, sobrecarregou ele, fez método set, método get, porque a gente precisava. Acho que set elemento, no momento, acho que não vai ser preciso, porque a gente vai fazer pelo construtor. A gente vai fazer acho que para começar a brincadeira, eu acho que seria legal pensar num toString, né? Para a gente poder imprimir os nossos objetos. Então, vamos fazer aqui um toString. Arroba, override, public, string, toString. E aí a gente vai retornar aqui, return, a gente vai retornar uma string. Vamos ver aí como que poderia ser o nosso elemento. Eu acho que ficaria legal se a gente tivesse aqui de informação, trazer, colocar aqui o elemento, vírgula, o próximo. Acho que fica legal, né? Fazer aqui, ó, elemento. E aí a gente pode imprimir o elemento. Então aqui vai vir o elemento. Acho que fica bem bacana fazer isso daqui. Isso aqui fica legal, então ele vai imprimir aqui o elemento, vírgula, a gente vai colocar o próximo. Acho que fica legal essa visão. Próximo, acho que vai ficar bacana desse jeito. Isso aqui fica Professor, jóia. não está aparecendo a sua transmissão para mim. Opa, já descompartilho e recompartilho, só um segundo. Parou. Voltou? Voltou. Show de bola, Valerinho. Perfeito. Vou só quebrar aqui numa outra linha para a gente poder visualizar esse cara, né? Aí, ó. A gente tem o elemento e próximo. Só que aí na hora que a gente converter esse cara, a gente vai ter problema com nulidade. A gente vai ter problema com nulo. Fazer o seguinte, só para não ter problema com nulo. Estou usando aqui um ternário para facilitar a vida. Se ele for igual a nulo, vai escrever nulo. Fica bom. Agora, se não for, ele escreve o próprio elemento. Fechou. Acho que isso aqui fica bacaninha. Eu vou fazer a mesma coisa para o próximo, já que é um objeto, né? Se o próximo for igual a null, eu vou imprimir null. Se não, eu vou imprimir o próximo. Fechou. Acho que isso daí vai garantir que não teremos probleminhas de... cadê? Deixa tudo alinhadinho. Não vamos ter probleminha aqui de nulidade. A gente tem nulo, né? Porque o nulo vai ser nossa referência do fim. Legal, eu acho que isso aqui ficou top. Vamos compilar esse cara para ver. Compilando, deu certo, a compilação tá ok. Só tirar um pouco o zoom para vocês visualizarem a linha toda, né? Tá aí. Agora vem acho que a grande pegada, né? Como que eu posso utilizar esse cara? Como que eu poderia montar
um esquema para a gente poder utilizar essa célula. A célula é só uma parte da nossa lista. Então, isso daqui não é a lista em si ainda, né? A lista precisa ser montada. Então, vamos montar a lista. Acho que a gente precisa montar a lista nesse exato momento. Então, vamos começar a nossa montagem da lista. Começando uma classe nova, vou salvar ela como lista ligada. Então, tem lá lista ligada. Dentro de estrutura, dentro da nossa pasta de listas ligadas. Então, a gente vai começar a nossa brincadeira aqui com a lista ligada. E na lista ligada, a gente vai fazer a montagem de tudo que a gente vai precisar, né? Na verdade, ela vai ser o esquema de controlar, de adicionar um novo elemento, tudo aquilo que a gente tinha feito no cursos, né, para adicionar alunos, a gente vai fazer em lista ligada. Então, vamos começar a nossa brincadeira aqui, né? A nossa brincadeira, então, vai ser da seguinte forma: eu preciso iniciar com uma referência. Então, eu preciso saber quem é a primeira célula. A primeira célula, eu preciso conhecer ela. Ela é importante. Então, eu preciso ter aqui um private célula. Primeira célula. Tem lá a primeira célula. Perfeito. A primeira célula, quando eu não tenho nada, né? Quando a minha lista está vazia, então aqui o meu início, ele vai apontar para o quê? Para null. Então ele vai apontar para null. Então essa vai ser o começo da nossa lista. Nossa lista está vazia, o início aponta para null. Ou seja, a primeira célula, na verdade, ela aponta para null, para nada. Eu acho que aí a gente consegue começar. Para a gente poder fazer aqui, né, aponta para null. Para a gente poder fazer um controle private de quanto que ela vai ter que andar, quantos elementos que tem, para a gente não precisar ficar rodando a lista, por exemplo, para retornar o size dela, né, o tamanho dela, vou utilizar aqui um inteiro para contar o total de elementos. E a gente vai usar esse cara para fazer a contagem. Ele vai, obviamente, começar em 0, né? Então, vai começar lá com valor 0. Então, já tenho aí a célula que a gente vai utilizar como referência, que é a primeira, e aí a gente tem agora o total de elementos que começa em 0. Então, o início agora, ele sempre vai iniciar, o começo é a primeira célula. Agora ela aponta para null, tá tudo certo. Então ela tá vazia, ela não tem referência nenhuma. Minha lista tá vazia, total de elementos igual a 0. Agora vamos começar a nossa brincadeira. A gente viu que tem um monte de implementação que a gente pode fazer, né? Então vamos pensar nas implementações. A gente tem o adiciona. O adiciona ele pode ser no começo, pode ser no meio ou pode ser no fim. Então adiciona no começo, adiciona no meio, adiciona no fim. Então a gente tem aqui, acho que a gente não vai usar, não vai precisar de construtor, vai deixar construtor padrão. Vamos fazer então aqui os adiciona da vida, né? Então a gente vai ter adiciona no começo, na posição, né? E no fim. Então são os três adiciona. Adiciona CPF, começo, posição e fim. Eu consigo adicionar em uma posição específica, eu posso adicionar direto no começo e posso adicionar direto no fim. Aí eu falo para você, eu pergunto para você, qual dos adiciona a gente deve de começar a fazer no primeiro? Quando a gente começou com listas baseadas em array, a gente começou pelo adiciona no final, né? O adiciona no final era o mais simples. E agora, qual é o mais simples? O adiciona no começo. Por que que o adiciona no começo ele é mais simples? Bem, porque você tem a referência do começo, né? Então você tem a referência do início. Você simplesmente vai pegar e mudar as referências, né? Se você quiser adicionar um novo objeto aqui no início, você pega esse novo objeto,
aponta para o início, pega o início e aponta para o novo objeto. Você trocou as referências, então o início aponta para o novo aponta para o objeto 1. Pronto, inserido um novo objeto nessa posição. Essa é a ideia. Então, eu acho que fazer o adiciona no começo é o primeiro passo aí para a gente ser feliz, né? Então, vamos começar aqui com public. O adiciona, por enquanto, não retorna nada. Adiciona no início. Coloquei no começo, vou colocar no começo. Falei começo, vai ser começo agora. E aí vai ser o adiciona no começo. Usei no começo, vai ficar bom. Adiciona no começo. E aí, o adiciona no começo, ele tem que ter a informação do quê? Do que ele vai adicionar, né? O que se adiciona numa lista? Um elemento. E o nosso elemento é do tipo object, né? Então, aqui um object elemento. Beleza. A gente está adicionando aí no começo um elemento. Então, perfeito. Esse cara daí vai ser o nosso novo elemento. Então, vamos criar esse novo elemento. Então, como que eu crio aqui? A gente tem que criar, então, uma célula nova, né? Para entrar no começo. Então, célula, a gente vai chamar de nova, faz sentido, nova, igual a um new célula. E esse cara daqui tem duas possíveis construções, né? A gente pode passar somente o elemento ou o elemento e a referência. Como eu não tenho referência ainda, eu vou só colocar o elemento, vou fazer somente isso. Não, eu tenho a referência. A referência que eu falei para vocês é justamente, opa, perdão aqui, é nessa aqui. É justamente isso aqui. Eu quero colocar nessa posição. Só que o que acontece quando a gente, né, como a gente está começando, essa referência tá assim, né? Tá desse jeito. Só que esse cara daqui, ele é nulo. E o que eu quero fazer? Eu quero colocar um novo, né? Então tem um novo aqui no caminho que eu quero adicionar. Então tem uma nova célula, né? Que eu quero adicionar. Essa nova célula, o que eu vou falar para ela? Que o próximo dela vai ser a primeira célula. Eu vou fazer isso aqui, eu vou criar uma referência para a primeira célula. E aí, o que vai me servir fazer essa referência para a primeira célula? Bem, eu vou pegar e colocar esse cara agora aqui, ó. Ele faz referência para a primeira célula. A primeira célula, então, ela está apontando para null, ela é null, né? Isso daqui. Então, ele aponta para nulo. Só que essa referência daqui eu vou mudar. Eu vou apontar ela de novo para nova. Então, eu vou pegar essa referência daqui, isso aqui é nulo, continua como nulo. Eu vou colocar aqui apontando. Opa, dá um Ctrl Z aí, vem para cá, apontando para a nova. Então a gente tem que a primeira célula agora é a nova. Se eu inserir mais uma no começo, então uma outra, né? Eu venho aqui e vou criar uma outra. O que vai acontecer com essa outra célula que eu criei? Quando eu crio essa outra célula, eu também vou criar ela apontando para a primeira. Então, ela vai estar apontando aqui para a primeira. A primeira é uma referência, né? Então, essa daqui, agora, vai apontar para cá. E aí eu atualizo essa referência de primeira, eu vou atualizar para a outra célula que eu coloquei no começo. E aí, inserir no começo se tornou algo simples, né? O que a gente já fez até agora? A gente criou uma nova célula, passando o valor que ela tem, apontando para a primeira. Legal. Isso daqui foi a primeira parte. Falta agora apontar a primeira para a nova célula, porque eu tenho que mudar essa referência aqui. É isso que eu preciso fazer. Então, eu preciso falar que a primeira agora vai apontar para a nova.
Não foi isso que a gente falou? Que a primeira precisa apontar para a nova. Acabou, a gente acabou de montar um adiciona no começo, simples desse jeito. A única coisa que a gente vai ter que fazer a mais é fazer um controle do total de elementos, né? O total de elementos a gente vai precisar ainda trabalhar. Se o total de elementos foi adicionado 1, a gente tem que falar aqui, ó, total de elementos mais. A gente agora adicionou mais um elemento na nossa lista. Cada vez que eu chamo adiciona no começo, ele vai colocar uma célula nova com o seu valor apontando para a primeira. Então ele cria aqui uma célula mais uma nova, mais uma. Ele criou aqui uma célula, mais uma célula. Então criou mais uma célula, ela vai apontar para a primeira. Então ela aponta para a primeira. Ou seja, esse cara daqui, ele entra aqui, correto? Agora eu preciso falar que o primeira tem que apontar para ele. Então a gente vai pegar e falar que o primeira aponta para essa nova célula que a gente criou. E a gente adiciona mais um elemento. Perfeito? Funciona. Bem bacana. Então essa daí é uma sacada inteligente. Para facilitar a nossa vida, acho que a gente vai precisar, porque senão a gente vai perder muito tempo. Ao invés de trabalhar somente com uma referência, vamos aqui, aqui. Ao invés de trabalhar somente com uma referência de início, né, de primeira célula, eu gostaria de colocar uma outra referência para o final, para dizer que essa aqui é a última. Porque aí a gente trabalha com um apontador para o início e para o final da minha lista. Eu vou ter duas referências aí para trabalhar. Acho que vai ficar legal. Então, eu vou criar aqui uma referência para o final da minha lista. Acho que vai ficar bem interessante. Então, já temos aqui da primeira. Vamos apontar para a última célula, né? Eu acho que fica legal apontar aqui para a última célula. A gente tem uma referência. Como ele começa tudo zerado, né? Então, no início, né? Aqui tem o início apontando para null, e a gente tem também o término, né? A última, o fim, né? Da nossa lista também apontando para null. Por quê? Porque os dois estão apontando para nada, não tem nenhum elemento, está zerada, então quando ela começa, as duas referências são para o nulo, né? Só que agora, o que acontece? Quando a gente cria uma referência nova, a gente vai estar aqui, né? Ela está apontando para nulo, então a gente tem esse primeiro momento aqui, está tudo zerado. Vou inserir um primeiro elemento no começo, né? Então, acabei de criar aqui uma nova célula. Então, vamos criar uma nova célula. E aqui, ó, nova. A nova vai apontar aqui para a primeira. Vamos alterar aqui, né? Primeira, última. São as referências que a gente tem. Vai apontar para a primeira. Então, ela vai ficar apontando para o final. Beleza? Ela vai ficar apontando aqui para o final. Agora, o que a gente tem depois do criar? A gente vai falar que o novo elemento foi criado, né? A nova célula está aqui. Opa. A nova célula está aqui. Ela tem uma referência para nada, para o null, porque é essa a criação dela. E a gente vai ter agora que pegar esse cara e apontar para a nova de novo. Então, a gente vai vir aqui e falar que a primeira aponta para a nova. Só que não basta isso, né? Eu tenho agora a referência do final. Essa daqui é o primeiro elemento, se é o primeiro elemento, também é o final. Então, a gente tem agora aqui a última, também vai apontar para essa daqui. Então, a última também aponta para ela. Por quê?
Porque ela é a primeira e ela é a última, ela é a única. Na hora que eu insiro mais um aqui, deixa eu só alterar esses nomes, né? Já que a gente está usando primeira e última, acho que vai ficar legal. Agora, quando eu insiro mais um elemento, o que, que vai acontecer, né? Deixa eu só copiar, colocar aqui. Quando eu tento inserir mais um elemento, e aqui uma outra célula, né? Que a gente colocou, a gente vai fazer aqui a montagem outra, apontando para primeira. Quando a gente tenta inserir uma outra célula, ela vai apontar essa cara daqui para a primeira. Então, esse cara daqui aponta para a primeira. A gente vai pegar e atualizar a referência do primeira para ele. Então, primeira vai apontar para esse cara daqui. Só que a última, ela tem que continuar no que estava lá na frente. Então, a última ainda tem que continuar apontando para esse cara que estava aqui. Porque agora ele está andando. Então, a gente tem que deixar ainda apontado lá para quem era a primeira anteriormente, né? Então, a gente não pode mexer nessa referência. Só isso daí que vai fazer. A gente não vai mexer, ele vai andar com, né? Então, eu vou colocando elementos no começo, a referência do último vai continuar seguindo. Só no caso específico da adição do primeiro elemento que eu preciso dizer que o último aponta para o primeiro. Porque aí, depois disso, a gente não tem mais problema, ele vai ficar apontando ali pelo adiciona no começo. Então, a gente pode falar aqui que se o total de elementos for igual a zero, ou seja, se minha lista estava vazia e eu estou colocando o primeiro elemento dentro dela, a referência do último, né, da última célula, vai ser também a nova. Mas é só nesse caso. Nos demais casos, ela continua aonde ela estava. A gente não vai mexer, ela vai continuar lá. Então, vai seguir isso daí. Então, só essa informação que é importante. Quando a lista está vazia, quando o total de elementos é igual a zero, a última tem que apontar para essa nova célula que a gente criou. Tirando isso, a gente não mexe na última com o adiciona no começo. O adiciona no começo ficou aqui. Vamos ver, né? Vamos testar esse cara que eu acho que é importante. A gente pode criar a nossa lista e ver como que vai funcionar. Vamos ver como que funciona essa lista daqui. Compilou, tá belezinha. Agora vamos criar uma classe para testar. Usa lista ligada. Usa a lista ligada. Então vamos fazer muito parecido com o nosso usa cursos, né, que a gente tinha feito. Então usa a lista ligada, está aqui. Esse cara daqui, a gente vai começar então criando uma lista ligada, né? Então vamos criar a nossa lista ligada. Lista ligada, vou chamar ele de lista igual a new lista ligada. Tá aí. A gente criou uma lista ligada. E como será que essa lista está, né? Como que ela deve de se apresentar? Então, vamos ver. A gente vai mandar imprimir system.out.println e eu quero imprimir a minha lista. O que deve de sair aqui? Bom, a gente deve ter uma lista vazia, né? A saída disso daqui, dessa primeira execução, né, desse momento, ela tem nenhum elemento e ela deve estar vazia. É isso daqui que deve de ter, né? A gente tem nenhum elemento, tem 0 elementos e ela deve de estar vazia. Vamos ver como que vai ficar isso daqui. Compilou, executou e aí ficou um lista ligada a alguma coisa. Eu devo ter esquecido de fazer alguma tranqueira aqui. Cadê? Lista ligada claro, né? A gente não teve a implementação do toString da lista, né? Parabéns, Cristóvão, parabéns. A gente lembra muito bem de como fazer o toString, mas não lembra de como usar. Então vamos implementar
Bendito toString. Arroba override. Public string to string. Esqueci. Lerdo. Vamos fazer um return. E ele vai retornar aqui um conteúdo em string. Show de bola. Tem alguns testes que a gente precisa fazer, né? Eu acho que eu gostaria de imprimir no formato de colchetes. Vamos ver como que poderia ser, né? Então, só para a gente visualizar, a gente tem que fazer um teste antes. Vamos ver. Retorno. Tá. Vamos fazer aqui, ó. Se o total de elementos for igual a zero, ou seja, se não tiver elementos na lista, return um abre e fecha aqui. Vou colocar com um espacinho só para a gente visualizar. Agora, se tiver elementos na nossa lista, se a gente adicionou alguma quantidade, eu vou precisar iterar esse cara. Vamos fazer um for. Int posição atual, vamos chamar de atual igual a 0. Atual menor 1, quer dizer que vai 0. É menor que o total de elementos, total de elementos vai ser atual mais, isso mesmo. Acho que vai ser isso daqui. Opa, só 2 mais, por favor. Agora, o que acontece? A gente vai até o final. Vou montar aqui uma saída. Vamos acumular aqui numa string saída. Então, vamos fazer isso daqui. String igual a saída. E como que eu vou iterar uma lista, né? Iterar uma lista ligada, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso pegar a primeira posição e ir pegando a próxima, o próximo elemento. Eita. Então, não posso, eu estou vendo os nomes que eu posso usar, né? Eu não posso usar elemento. Atual já estou utilizando. Célula. Célula eu posso. Não estou usando célula em lugar nenhum, né? Não, então eu posso. Célula eu posso. Então, eu vou criar uma célula chamada célula e ela vai começar na primeira referência. Então, eu preciso pegar a referência de primeira dela. Então, a gente não instanciou, a gente fez uma referência para uma referência existente. Então, isso aqui eu posso fazer. Agora, o que eu preciso falar? Eu preciso falar que a minha saída vai ser concatenada com a célula atual que ele está pegando, né? Então, a gente vai pegar aqui a célula atual.get elemento. Beleza, a gente vai pegar o elemento. E aí a gente vai separar ela com uma vírgula, né? Eu acho que fica legal fazer assim, ó. Separa com uma vírgulazinha. Feito isso daí, o que a gente precisa falar? A gente precisa falar para a nossa célula, célula, que ela agora não vai mais ser a primeira, ela vai ser o próximo elemento. E como que a gente pega o próximo elemento? A gente vai falar para a célula pegar o próximo. Pega o próximo aí. Ela atualizou, pegou o próximo. Show. Aí, ó. Então, a gente pegou lá, a gente concatenou o elemento, né, na nossa saída, e a célula pegou o próximo.
bacana. Só para eu poder fechar, porque senão vai ficar com uma vírgula aqui, né? Só para eu poder fechar sem ter problemas com a vírgula. -1. Isso aqui segundo o nosso excelentíssimo senhor professor de Dionésio, isso se chama frufru, né? Então, é frufru mesmo. A gente vai pegar agora o último elemento agora, né? Vamos pegar aqui o último elemento, retorno, não, retorno, eu vi retorno ali, escrevendo retorno de novo. Saída vai ser igual, concatenando, né? Mais igual. O elemento, a gente tem que pegar a célula elemento, né? Célula ponto get elemento. A gente pega a última vez aqui, e aí a gente fecha esse cara com o colchete. Aqui a gente vai fechar com um espacinho assim, ó. Só para ficar bonitinho, né? Beleza. Feito isso daí, a gente retorna o que tiver aqui na nossa saída, né? O que deve ser jogado lá para fora. Acho que fica legal. Vamos ver aqui como que vai ficar esse cara. Compilou. Beleza, atualizado. Vamos rodar esse cara daqui. Beleza, ó lá, saiu os brackets lá, né? Tá tudo vazio. Nossa lista tá vazia. A gente pode, nesse exato momento, pensar assim, beleza, lista vazia, show de bola, eu vou agora adicionar um elemento para ver. Então, eu tenho o adiciona no começo. Então, vamos fazer lá, lista, ponto, adiciona no começo. Então, a gente vai adicionar no começo alguma coisa. Para a gente começar a nossa brincadeira, eu acho importante lembrar, isso daqui é uma lista de objects, né? Então tem que serem referências. Por conta disso, eu vou usar string, só para não ter problemas de referências. Vou colocar aqui o primeiro. Alguém sugere um nome? Gostaria de sugerir um nome? Chuta aí, manda no chat um nome bacana aí. Breverton, nada dos nomes impossíveis de escrever, viu? Vamos brincar aqui, ó. Vou colocar, já que ninguém falou nada, Albertino, só porque eu Oi, sou professor, criativo. bota aí Fala. discreção, professor. Não adianta vir com nome difícil, não adianta. Ah, professor, nome legal, é divertido de ler. Mas não é de escrever, não. Aqui a gente vai ter. Vou colocar na linha de baixo, que vai crescer muito esse negócio, né? E aí, para não ficar ruim, aqui a gente tem o Albertino. Albertino. Então, teoricamente, é isso daqui que a gente vai ter na nossa saída. Vamos conferir para ver o que Professor, acontece agora. não me esqueci do infarto que esse homem fez ter hoje, viu? Você merece. Eu gosto muito de você, por isso você merece ter um infarto toda segunda-feira. Muito obrigado. De nada, precisando, eu tô Infarto às mesmo. ordens. Show de bola. Imprimiu lá, bonitinho, ó, Albertino. Top, nossa, top mesmo. E se eu adicionar mais um, né? Então vamos lá. A pedidos, vamos adicionar o Gilberto. Gilberto. Então, esse cara aqui tem que ser, adiciona no começo, o Gilberto vem aqui, né? Gilberto. Era para estar assim, ó. Era para estar desse jeito, Gilberto e Albertino, né? Então, vamos ver aqui o que vai rolar. Compilou. E funcionou! Nossa senhora, hein? Top, funcionou. A gente já está conseguindo fazer uma lista agora bonitinha, a gente já está adicionando elementos. Vamos adicionar mais um, só para a gente ver, né? O que acontece. Então, se eu colocar mais um elemento, então a gente tem aqui. Vou adicionar agora o Caio. Aí, ó. Vamos ver?
tem que ficar Caio, Gilberto, Albertino. Então, Caio, Gilberto, Albertino. Funcionou! A gente montou já uma lista ligada. Muito top, muito top. Tá funcionando aí a nossa brincadeira. Então, a gente já está conseguindo imprimir uma lista. Olha que bacana, hein? Show de bola mesmo. Muito legal. Vamos agora, então, dar continuidade. A gente já fez aqui o nosso adiciona, então a gente está com adiciona no começo, falta, então, o adiciona em uma determinada posição e o adiciona no final. Tudo podia ser mais simples, mas normalmente não é, né? Vamos ver como que se faz para adicionar, por exemplo, em uma determinada posição e adicionar no final. Se tem diferença de como que uma funciona, como outra funciona. Vamos começar a pensar o adiciona em uma o adiciona no final da lista. Como que funcionaria, né? Para adicionar ao final da lista, ou a gente segue o esquema da... Acho que seguir o esquema da... E aqui a gente fez o adiciona no começo, beleza. Posso fazer só adiciona, só o adiciona também. E aí adiciona, beleza, adiciona no final. Vamos fazer o adiciona no final. Acho que o adiciona no final ele é mais fácil do que em uma posição. Então vamos fazer aqui, ó. Public void adiciona no final. E aí a gente vai... Acho que é interessante isso aqui. Esse cara daqui também vai receber um object chamado elemento para ser colocado no final da nossa lista. O que que a gente precisa saber nesse momento para adicionar no final? Quais são as características que a gente vai precisar? Bem, se a minha lista tiver vazia, se minha lista tiver vazia, é adicionar, normal, né? Se a lista tiver vazia, é só adicionar, ele já vai estar no final, né? Porque o final é o começo, então não tem problema. Então já podemos testar isso daqui. Então a gente pode testar se o total de elementos for igual a 0. Então esse cara daqui adiciona no começo. Adiciona no começo. Eu acho que isso aqui está tranquilo, né? Então, se tiver vazia a lista, adiciona no começo e ele vai colocar no final, porque começo é o fim, né? Não tem nada. Agora, se a gente tem uma determinada quantidade de elementos já inseridas, né? Então, se eu tenho alguns elementos na minha lista, o que que eu tenho agora que fazer? Primeiro, vamos dar uma olhadinha, né? A gente tem aqui alguns elementos. Vamos pegar aqui no último caso. Eu quero colocar mais um elemento, só que agora ele precisa entrar nessa referência. O que que eu preciso fazer, né? A gente tem aqui, só atualizar, né? Que eu não atualizei essa informação. Isso daqui continua, né? Então, isso daqui continua, perfeito. A gente precisa pegar o último, a gente precisa criar uma nova célula. Então, a gente vai criar uma nova aqui, vou chamar de new, uma new. E esse new daqui, a gente sabe que ele não vai apontar para o final. Quer dizer, ele não vai apontar para a primeira. Ele vai apontar esse cara direto para null, né? E aí a gente tem um construtor já para isso, né? A gente já tem um construtor que a gente fez que já vai apontar para o nulo, que foi pensando justamente no final. Feito isso daí, o que que eu preciso fazer?
eu preciso falar que a última não aponta mais para nulo, que a última aponta para o novo. E eu preciso falar que o novo é o último. Faz sentido, né? Agora eu vou lá, pego a minha referência de última, então última, eu vou apontar o próximo dela não mais para null, mas para essa nova célula que a gente criar. E a última, a referência à última, eu mudo para essa célula daqui. E aí, fechou. Eu acho que isso daí resolverá. Então, vamos verificar se isso resolverá, né? Então, vamos seguir este processo. Vamos criar uma nova célula. Célula nova igual a new célula. E a gente vai passar o elemento. Então, a gente criou aqui uma nova célula. Beleza? Show. A gente tem que falar agora que a última, e é uma referência que a gente tem, né? A última agora, ela vai setar quem que é o próximo dela, né? Então, ponto 7 próximo. Então, a gente vai dizer quem que é o próximo dela. O próximo desse cara, hoje, nesse exato momento, é null. A gente não pode mais dizer que é null. A gente tem que falar que agora esse cara vai apontar para a nova célula. Perfeito. Show de bola. E a gente precisa dizer que o último agora aponta para a nova. O última vai apontar para a nova. E a gente adicionou um elemento novo, né? Se a gente adicionou um elemento novo, é total de elementos mais. Então, fechou. Isso daqui faz sentido, né? Olha lá. Então, eu vou lá, vamos voltar aqui no nosso desenho. Criei uma célula nova. Ela está apontando para null. Beleza. Então, aonde que eu fiz isso? Fiz aqui, ó. A célula nova, desse jeito. Se você lembrar desse construtor daqui, você vai ver que ele vai ser dessa forma daqui, ó. Ele aponta para nulo. O próximo dele é nulo. Então, a gente acabou de criar um novo apontando para o nulo. A gente tem que ir na última célula, então aqui que a gente falou, a gente vai lá na última célula e diz que o próximo dela não é mais nulo, mas é o novo que a gente está fazendo. Então, o próximo dela, aqui ó, 7 próximo, vai ser o novo. A gente fez a referência para o novo. E a gente precisa vir agora e mudar. Agora a gente precisa falar que essa referência não está apontando para a última mais, ela está apontando para a última, a penúltima, né? A gente tem que pegar essa última daqui e mudar essa referência para cá. Então esse cara tem que apontar para esse novo. Então a gente veio e falou que a última agora foi essa nova célula que a gente criou. Beleza? E a gente adicionou mais um elemento. Se isso daí tiver certo, a gente vai adicionar ao final. Por gentileza, já coloquem mais nominhos aí para a gente adicionar na nossa lista. Vamos experimentar esse negócio daqui, né? Então, vamos fazer uma experimentação. Vamos adicionar agora no final. Então, vai ter que contar, né? Vai ter que mudar para 4. Adiciona no final. Mais nominhos? Enquanto não surge nominho, vou colocar aqui, ó, Dionésio. Esse cara daqui vai ter que aparecer no final. Então, vai ter que aparecer aqui no final. Emília, perfeito. Vamos colocar aqui Emília. Vou rodar esse caso daqui para a gente ver e a gente já adiciona a dona Emília. Compilou, rodou e Dionésio apareceu aqui no final. Vamos testar agora adicionando a dona Emília. Então, vamos adicionar agora a Emília. A gente vai ter um total de 5. Perfeito, né? É isso mesmo. Vamos ver? Compilou. Rodou. Oh, rapaz, funcionando! Fala sério!
Muito bom, muito bom. E colocou no final. Que top! A gente conseguiu montar aí uma lista ligada, a gente já consegue adicionar tanto no começo como adicionar no final. A gente precisa pensar em adicionar em uma determinada posição. Adicionar numa posição não é fácil não, viu? Eu não estou brincando, adicionar em uma determinada posição não é fácil. É bem complexo. O que a gente pode fazer para acelerar a vida, né? Adicionar no final é fácil, adicionar no início é fácil, e uma posição não é. A gente pode implementar da seguinte forma: vamos implementar uma outra saída por enquanto. Public. A gente precisa retornar o próprio elemento, né? O elemento é object. Vamos fazer o pega. Pega é legal. Pega, pega. Vamos retornar aqui com pega. E o pega, ele vai ter uma determinada posição. Então, int posição. Então, a gente vai pegar um elemento de uma determinada posição. Vamos começar aqui a nossa brincadeira, então, para a gente ser feliz, né? Primeira coisa, a gente precisaria validar, né? Se a lista está vazia. Então, a gente tem que depois validar aqui, ó, lista vazia. É um problema, porque se ela tiver vazia, se o total de elementos é igual a 0, não tem elementos para pegar, né? Não tem posição. A gente tem que validar a posição. Então, a gente tem que validar a posição, porque eu não posso pegar uma posição menor que 0 e nem maior que o total de elementos menos 1. Não posso, tem que ficar na faixa de 0 a total de elementos menos 1, né? É preciso isso daí. Depois a gente faz essas validações, mas só para entender o que vai ser necessário, né? A gente precisa montar essa estrutura primeiro, depois. Mas vamos fazer aqui. Como a gente fez lá na impressão. Para eu poder imprimir, eu vou pegar aqui, ó, célula, chamar ela de célula, e ela é igual à minha primeira. Então, estou apontando para a primeira. E aí a gente já sabe, né? A gente vai fazer um iterador. For. Então, vamos iterar esse cara daqui. E agora, sim, a gente vai criar aqui int posição atual, começando em 0, atual, indo até menor que o total de elementos. Atual mais. Beleza. A gente já vai passar por todos os elementos, né? E eu preciso ir até o final? Não, eu não preciso ir até o final. Se a minha lista não está vazia, a posição é uma posição existente dentro dos meus limites. Eu não vou até o total, eu vou até a posição. E aí, posição. Vou até a posição direto. Isso daqui faz mais sentido. E aí, o que acontece? Eu tenho que falar que a minha célula que eu quero pegar, ela vai ser igual a célula.get próximo. Vai pegando o próximo. Não é assim que eu falei lá no início que funciona para a gente navegar numa lista ligada? Você pega o primeiro elemento, pergunta para ele quem que é o próximo. Você pega o próximo, guardou dentro dele de novo. Pergunta quem que é o próximo, guarda dentro dele. Quem que é o próximo? 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 E aí a gente vai fazendo isso a quantidade de vezes necessárias para chegar na posição. Então, pegar um elemento de uma lista ligada é muito custoso por conta disso. A gente tem que passar por todo mundo, né? Não escapa. Feito isso daqui, ele vai até lá e a gente vai dar um return, né? Return na célula que a gente pegou por final. Célula.
Então, feito isso, perfeito. Acredito eu que funcionará. Vamos ver se esse pega em uma determinada posição funciona. Compilou. Vamos testar esse código, né? Então, vamos lá. System.out.println. Eu quero falar para minha lista, pegar quem está na posição, vamos ver aqui, ó, 0, 1, 2. Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar o Albertino. Então, tem que pegar aqui, posição 2. Perfeito? Isso daqui tem que retornar para a gente o Albertino. Então, retorna Albertino. Tá aí. Retorna o Albertino. 0, 1, 2. Tem que retornar isso daí. Se retornar isso, tá certo. Se não, a gente vai ter que corrigir alguma coisa. Então, compila, compilou, roda. Ele pegou o Albertino, que pegou o Dionésio, que pegou a Emília, que pegou o Nu. Ih, rapaz, foi quase. Olha só o que aconteceu aqui. Chabuzão, né? Olha lá. Ele pegou o Albertino, que pegou o próximo, que no próximo tá lá o Dionésio, porque é uma referência cíclica, né? Ele tá chamando ele dentro dele mesmo, né? É um probleminha que a gente tem. Então, essa referência cíclica malucona aqui é o bicho. Porque na hora que ele vai imprimir o próximo, ele vai buscar o próximo. E aí, só que o próximo tem um próximo. E assim por diante. E aí ele fez essa montagem louca. Então ele vai fazer a montagem de todos os elementos. Sim, ele vai fazer a montagem de todos os elementos. Esse cara daí vai retornar esse esquema maluco nosso. Por enquanto está retornando por conta da nossa estrutura, né? A nossa estrutura, já que ele retorna um objeto do tipo célula, né? Então ele tá devolvendo ali uma célula. Então, cadê? Aqui, ó. Ele está devolvendo uma célula para a gente. Então, vamos lá em célula para ver como que é o esquema, né? A célula, o nosso toString está aqui, ó. Elemento, se for igual a nulo, eu vou imprimir null. Se não, eu vou imprimir o elemento. Beleza. O problema todo está no próximo. Olha só o que acontece no próximo, né? No próximo, ele vai fazer essa chamada daqui. O próximo, se for igual a nulo, ele imprime null. Se não, ele vai imprimir o próximo. Só que o próximo, ele pega uma célula, novamente. E um objeto célula, ele vai chamar o toString dela. E aí ele vai fazer essa impressão malucona daqui, sequencial, até o final. Não tem o que fazer. Nesse caso daqui, ele vai fazer desse jeito. Se você quiser, né, que esse cara não fique nessa referência cíclica malucona, você tem que dizer o que você quer retornar. Se você quer retornar somente o valor do elemento, né? Então, o seu pega lá tem que retornar somente uma parte do conteúdo. Ou você pode mudar aqui no seu retorno, retornar somente o próprio elemento, né? Então, retornar um get element aqui. E aí ele pega somente o valor, né? Pode ser. Por enquanto, eu achei legal essa referência, eu vou deixar assim. Aí a gente vê se vai ter alguma encrenca futura ou não. Mas a gente já conseguiu implementar esse tar desse pega. Agora, com ele, eu acho que vai ficar mais fácil da gente pensar em inserir, adicionar um elemento em uma determinada posição, porque a gente tem que pegar aquela posição que a gente quer inserir, né? A gente tem que pegar o anterior a ela e inserir na posição. Vai ser esse daí o trabalho, né? Deixa aí para a próxima aula. Vamos tomar uma aguinha, dar uma respirada aí. Sei que isso daqui merece uma pausa para dar uma relaxada.